tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma série de vídeos do livro do Princípios do Evangelho, né? Então hoje nós vamos para o 5º capítulo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a criação, né? Nos outros 4 capítulos a gente veio falando como nós éramos lá antes de nós irmos para a Terra, né? Nós éramos seres espirituais que nós vivíamos com o Pai Celestial, né? E ele começa assim, ó, no 5º capítulo, falando sobre a criação, né? Por que precisamos vir à Terra, né? Então, na aula passada, nós aprendemos que nós precisávamos vir para a Terra para que nós pudéssemos usar o nosso livre-arbítrio, né? Então, conseguindo usar o nosso livre-arbítrio aqui para o bem, o que aconteceria é que nós seríamos merecedores e nós poderíamos voltar à presença do Pai Celestial e a morar com Ele novamente, né? Que maravilha mesmo, né? Ele fala assim, ó: quando vivíamos como os filhos espirituais com nossos pais celestiais, o Pai Celestial falou do seu plano para tornarmos mais semelhantes a Ele, né? Então aqui ele falou assim, ó: ficamos exultantes como soubemos do plano, né? Então a gente ficou muito maravilhado quando nós ficamos sabendo lá do plano, nós ficamos muito felizes, né? Como tá lá em Jó, no capítulo 38, versículo 7, né? Ele fala que nós ficamos muito felizes ao saber do plano e ao saber que teríamos o mundo exclusivamente para nós, né? Precisávamos de um lugar para viver, né? Então, nada melhor do que preparar uma terra para que nós pudéssemos vir para essa terra, nos qualificar, progredir, para poder voltar à presença do Pai Celestial, né? E aqui ele fala assim, ó, que ele criou também, Jesus Cristo, ele criou a terra, né? Criou este mundo e tudo que nele há. Então, tudo que nele há foi criado pelo nosso Pai Celestial, né? Criou também muitos outros mundos, né? A gente sabe que tem muitos outros mundos. Não é ainda da nossa capacidade de entender se tem vidas em outros planetas, outros mundos, porque isso é irrelevante nesse momento para nós, né? O que importa aqui é que nós precisamos evoluir, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, fazer a diferença aqui enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tá bom? Então, esse é o propósito, né? E qual é o propósito da criação, né? Para que teria aquela grande batalha lá nos céus, né? Por que Jesus Cristo ele teria que vir aqui para a Terra? Então tudo já foi planejado, né? Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, né? Aqui atrás ele fala assim, ó: sob a direção do Pai, Cristo formou e organizou a Terra. Separou as luzes das trevas, o dia da noite, formou o sol e a lua e as estrelas. Dividiu as águas, separando-os da terra seca e formando os mares, os rios, lagos e fez uma bela produtiva. Fez a grama, as árvores, as plantas. Essas plantas continham sementes das quais novas plantas seriam geradas. Olha só que preocupação do Pai Celestial. Ele já estava planejando o que nós iríamos precisar, né? A gente sabe que nosso corpo ele precisa de nutrientes, a gente precisa se alimentar, né? E ele já foi preparando isso, né? E ele falou assim, ó: os peixes, os gados, os pássaros e toda espécie de animais tinham capacidade de reproduzir sua própria espécie, né? A terra ficou então preparada para a maior de todas as criações. E vocês sabem qual foi a maior de todas as criações? Vamos lá em Gênesis, né? Em Gênesis, no 1º capítulo, né? 1º capítulo de Gênesis, 1º capítulo, do 26 ao 27, tá? Ele falou assim, ó: depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança,
que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim, Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, o homem e a mulher o criou. Então, olha só, as pessoas têm dúvida de saber como é Deus. Nós somos a imagem e semelhança do Pai Celestial, né? Então, sinta-se grato por isso, né? Por você ser uma pessoa especial, você é a imagem e semelhança do Pai Celestial, né? E voltando aqui, ele fala também lá em Hebreus, ó, vamos lá em Hebreus aqui, ó, Hebreus 1, versículo do 1 ao 3, tá? Ele fala assim, ó, há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, ele nos falou por intermédio de seu Filho, a quem ele deu todas as coisas por intermédio de quem ele fez o universo e tudo que nele existe, né? Então, olha só que responsabilidade. O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele é e faz. Ele põe em ordem o universo com a poderosa força da sua autoridade e nos purificou de todos os seus pecados e depois se assentou ao lugar mais elevado, honra ao lado direito da majestade nas alturas. Então, olha só, aqui ele sentou à direita do pai dele, né? Lúcifer, ele queria ser maior, né? Deixa eu botar aqui que tá, fica no dúvida aqui. Então, Lúcifer, ele queria ser maior e Jesus Cristo, ele só estava sentado apenas à direita do Pai Celestial. Olha só que maravilhoso saber dessa maravilha, né? E aqui ele fala aqui o seguinte, ó, a terra ficou então preparada para o nome de todas as maior criação, que foi a humanidade, né? Então aqui, ó, e dessa forma o primeiro homem, chamado Adão, né? E a primeira mulher, chamada Eva, né? Foram criados e receberam corpos e se assemelhavam àquele de nossos pais celestiais, né? Então, o Senhor, vendo que tinha criado tudo aquilo, toda a terra, os mares, as terras, os animais, as plantas, o dia, a noite, as trevas e a luz, ele decidiu que ainda faltava uma peça principal ainda, né? Que era um homem e uma mulher, né? Então eles vieram aqui, lá como a gente leu lá em Gênesis, né? Que era para fazer a nossa imagem e semelhança, né? E aqui no seguinte, e aqui embaixo ele fala assim, ó, as criações de Deus evidenciam seu amor. Verdade, verdade. Tudo que vem do Pai Celestial é maravilhoso e perfeito, né? Pense no sol, no calor que há, pense na chuva, né? Então, assim, a gente precisa entender que o universo ele é maravilhoso, tá? A gente precisa entender que tudo que está aqui na Terra é nosso e a gente tem que fazer um bom proveito, né? Até mesmo para que a própria natureza ela não possa se rebelar contra nós. Se nós formos pessoas que a gente sempre está cuidando da natureza, a gente não está agredindo a natureza, né? Então isso vai fazer com que eu tenha aquele retorno, né? Aqui ele fala assim, ó, Jesus Cristo e o Pai Celestial são sábios e amorosos, e como ele é grande o seu poder. Eles demonstram muito amor por nós, atendendo todas as nossas necessidades, né? A gente não precisa ter tudo, a gente só precisa ter o necessário, né? Nós precisamos conseguir. Eu não tô falando que a gente precisa ser pessoas miseráveis, tá? Deixa eu arrumar aqui de novo, tá só caindo. Eu não tô falando que a gente tem que ser pessoas miseráveis, né? Eu tô falando que a gente precisa. Deixa eu só arrumar.
Eu tô falando que a gente precisa ser pessoas que a gente realmente precisa dar valor ao que realmente importa, né? Em alguns aspectos da vida, algumas pessoas elas passam a dar importância ao que realmente é importante depois de uma perca, depois de uma catástrofe. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas elas aprendam de uma forma que não precisa ser da forma dolorosa, tá? E aqui ele fala assim, ó. Ele vai falar assim, ó, a vida vegetal e a vida animal também foram feitas para que tivéssemos alegria. O Senhor disse, sim, todas as coisas que provêm da terra em sua estação são feitas para o benefício e o uso do homem, né? Aqui, ó, para servir de alimento, vestuário, para o paladar, o olfato, fortalecer o corpo e avivar a alma, né? Então, a criação foi exatamente para que o Pai Celestial ele pudesse preparar esse maravilhoso mundo para nós, né? Para que nós pudéssemos vir aqui essa presença, né? Então, gente, eu fico muito feliz em saber que tem um mundo exclusivamente para nós, né? Tem muitas pessoas, muitos cientistas. A ciência e o evangelho, eles têm que estar lado a lado, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas querendo saber se tem vidas em outros planetas, se como é que funciona, se tem água e tudo mais. Não é errado, até mesmo porque se o Pai Celestial deu sabedoria ao homem, o homem tem mais que explorar, né? Então, assim, mas só que não é pra gente saber agora, né? Tudo é no seu tempo, né? Tudo é no seu tempo. O Pai Celestial, ele demorou, quando ele fez a criação, ele fez em 6 dias, né? E no 7º ele descansou, né? Quando ele estava fazendo a criação, né? Então tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua responsabilidade, tudo é no seu devido tempo. Não precisa a gente se apressar, né? Jovens, vocês não precisam ter pressa para algumas coisas. Vocês têm que respeitar o cronograma de vocês, passo a passo, até mesmo para que vocês não se arrependam no futuro, tá? E essa foi a nossa aula de hoje, foi falando sobre a criação, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre esses 2 personagens que nós citamos aqui já nessa aula, né? Vamos falar sobre Adão e Eva e vamos falar também sobre a queda de Adão e Eva. Então, nós vamos ver o que nós vamos fazer nessa aula, né? Então, convido vocês a se inscreverem nesse canal, tá? Eu agradeço a vocês que estão comentando, que estão gostando, tá bom? Esse projeto é justamente para fazer com que nós possamos nos unir e nós possamos ganhar mais conhecimento, né? Ganhar mais sabedoria, né? Até mesmo para que nós possamos ter alguma coisa para fazer em meio a essa pandemia, né? Então eu agradeço muito a todos vocês que estão se inscrevendo. Se você conhece aquela pessoa recém-conversa, aquela pessoa que gosta de saber de coisas da igreja, pode passar esse vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa 5ª aula. Próxima aula será a queda de Adão e Eva, capítulo 6, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!